Boa noite, mais uma vez nós estamos aqui para falarmos pela creche do Bom Pastor e hoje nós viemos falar sobre a filosofia no mundo infantil, na educação infantil e a implantação da filosofia nas faixas etárias do 1º ao 6º ano de escolaridade, tanto na rede particular, que é a rede privada, né? Ou na rede municipal, ela irá simplesmente destacar tanto para o professor, que é o educador, como para o educando, que é o aluno, né? As construções de valores morais, de valores éticos, né? E que estão dentro das praxes pedagógicas, certo? Então, a filosofia com as crianças, na educação infantil principalmente, ela surgiu no ano de 1960. 1960 surgiu este trabalho com uma única visão de estimular as habilidades construtivas, né, e de argumentação das crianças. Então, esse era a visão lá no ano de 1960, certo? E as questões filosóficas hoje estão presentes em todos os nossos movimentos, estão presentes no nosso cotidiano, estão presentes na vida das pessoas. As questões filosóficas estão sempre presentes através de mais e mais perguntas, né, que as crianças nos fazem diariamente no seu cotidiano, certo? E o professor, ele deverá melhorar cada vez mais o seu diálogo nas relações humanas, com os seus alunos, certo? Para se trabalhar a filosofia. E no currículo da filosofia, com as crianças, nós poderemos ter um excelente desenvolvimento do caráter, um excelente desenvolvimento ético, um excelente desenvolvimento criativo. E isso irá buscar a solução de problemas e da própria estratégia de trabalhos,
certo? E também irá ter a divergências de ideias e de sentido cooperativo das crianças, né? Então, o ensino de filosofia irá nos trazer tudo isso, né? Então, a filosofia irá envolver a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de se expressar, a sua capacidade de demonstrar sentimentos, a sua capacidade de demonstrar opiniões, certo? E os valores e atitudes que vai estimulando a sua participação na vida social do nosso educando. Então, o ensino de filosofia é excelente para isso. E o estudo da filosofia para a educação infantil, para as crianças do 1º ao 6º ano, principalmente, né? Ele irá enriquecer o pensar, certo? Ele irá enriquecer o pensar reflexivo, né? O professor deixará as suas ações conteudistas, certo? E ele vai partir para a crítica. Olha que beleza! Ele vai partir para a crítica e colocar o educando, colocar o aluno em sintonia com o que está tudo em sua volta. Olha bem, que interessante isso, né? Então, a filosofia vai trazer isso. Então, é interessante, viu? E o estudo da filosofia também irá ser atuante, vai ser atuante e participativo na sociedade, certo? Então, nós temos a filosofia na escola. Ela irá mudar completamente o comportamento do educando, do aluno, vai mudar tudo. Vai aumentar a sua autoestima, né? Vai aumentar a sua autoestima, a autoestima do aluno. Assim, ele irá diminuir a sua agressividade. O estudo de filosofia vai ajudar nisso, certo? Vai diminuir, vai abaixar o nível de agressividade, porque vai aumentar a autoestima. E aumentando a autoestima, diminui a agressividade.
e vai levar também a comunidade escolar, toda a comunidade escolar, ali as famílias, né, que estarão presentes na escola, a refletir o respeito, a refletir a individualidade de cada um, certo? E a filosofia na escola também, ela, além disso, ela também irá preparar o aluno, ou como vocês queiram que chamem de educando, né? Ela vai preparar o aluno para o exercício da cidadania. A filosofia na escola, certo? E vai também, nós falamos em valores, estamos falando em valores, e vai respeitar os outros, irá respeitar os outros, irá respeitar as regras, vai ensiná-lo a respeitar os outros, vai ensiná-lo a respeitar as regras para a vida na sua comunidade, a sua sociedade. Algumas escolas já estão colocando filosofia no currículo. Já estão colocando o programa para as crianças terem o programa de filosofia na escola. Algumas crianças já estão, algumas escolas já estão tendo essas aulas de filosofias. Isso é muito interessante, muito útil para a própria criança, para a própria sociedade, porque eles já estão preparando os professores para isso, para filosofar com as crianças, para as crianças, ensinando as crianças a criticarem, a saberem criticar, certo? Então, algumas escolas já estão preparando esses professores, esses monitores, esses auxiliares para o trabalho de filosofia, e já estão tendo aulas de filosofia, que são aquisições de materiais, certo? Alguns materiais pedagógicos, né? E os monitores e os professores já estão sendo preparados para esse ensino de filosofia com as crianças. Algumas escolas já estão fazendo isso. E isso está sendo 1010 para as escolas, porque estão atingindo os seus objetivos, que é melhorar a autoestima da criança e de toda a comunidade escolar, certo? Então, tem havido com o ensino de filosofia no currículo das escolas, está tendo assim uma mudança muito significativa, muito interessante, está sendo muito interessante, muito significativo no contexto escolar, certo? Por
quê? Pensar. Por quê? Refletir. Por quê? Aprender. A aprendizagem está sendo muito significativa em todo o seu contexto escolar. Está melhorando com o ensino de filosofia, certo? Está melhorando e muito, porque estão pensando, estão refletindo. Então a aprendizagem está muito melhor, está ficando muito mais fácil aprender, certo? E estão também com o ensino de filosofia na escola, nas escolas, estão também formando um elemento, estão formando um sujeito ético, estão formando um elemento e um sujeito autônomo, estão formando e estão preparando um sujeito crítico dentro da comunidade e dentro da sociedade em que ele vive. E isso é muito interessante. Então está sendo muito interessante o ensino de filosofia na vida da criança, na educação infantil, do 1º ao 6º ano, certo? Que hoje nós estamos falando simplesmente para as crianças, né? E essas atividades de filosofias ou atividades filosóficas, como vocês queiram chamar, para as crianças, né, do 1º ao 6º ano, né, são atividades interdisciplinares, aplicadas às atividades interdisciplinares e reflexivas. Através de palestras, através de análise de textos, certo? De filmes, de leituras de texto, de analisar uma paisagem, análise de uma paisagem, discutir temas que eles mesmos podem trazer para a sala de aula. Por isso, o professor irá deixar de ser conteudista, certo? Porque eles vão trazer os temas. E ali o professor irá aplicar, né? Dentro da sua área, né? Dentro da sua disciplina. Muito interessante isso, certo? E isso vai envolver os parâmetros curriculares. Envolve os parâmetros curriculares, né? Que são os PCNs, né? Chamados PCNs. E então isso está sendo muito interessante, o ensino de filosofia com as crianças. É interessantíssimo, maravilhoso. O que vai destacar a filosofia
como uma ferramenta primordial na formação cidadã. Na formação cidadã, sendo ela o principal conteúdo. Sendo ela o principal conteúdo programático. Certo? Muito bom isso. Então, a filosofia reflete. A filosofia reflete ciências, reflete a parte da técnica, reflete a parte das artes, reflete a parte da política, né? Ou da ação política, né? Melhor assim. E reflete também o comportamento moral. Então a filosofia reflete isso, né? Então por isso está no PCNs, né? E é uma área interdisciplinar, né? Podemos trabalhar em todas as áreas. E o que a filosofia... Aí vão falar assim pra mim, mas o que a filosofia tem a ver? Vai trazer o quê para os alunos? Vai dar muita coisa boa, excelente, maravilhosa. Então a filosofia, ela vai dar as explicações dos livros, aqueles livros que eles recebem lá na escola, que eles têm lá, ou das apostilas, né? Que nós também podemos falar das apostilas, né? Que os professores aplicam, ou vai dar explicações para os livros, para as apostilas, né? Vai dar explicação, mas para quê? Para os jogos. Vai dar explicações, mas para quê? Mais dinâmicas. Vai dar mais explicações para quê? A filosofia, para o nosso aluno. Vai dar mais explicações para quê? Vai dar para eles serem desafiados. Para serem desafiados, e vai dar explicações para eles nos trabalhos que eles terão que fazerem. Certo? Vai dar explicações tanto nos trabalhos individuais como nos trabalhos em grupos, certo? Vai dar resposta para isso, né? Vai dar essas explicações todas. E além disso, a filosofia vai dar motivação para eles, certo? Então, o estudo da filosofia é interessante para isso, certo? Para os alunos, por causa disso. Vai mostrar as explicações para eles, para a vida toda, certo? E as crianças, elas poderão o quê? Elas vão poder adquirir a prática. Olha bem,
a prática em discutir os conceitos. Aí nós vamos lá para Matheus Lippmann. Olha o que ele diz. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz aqui, deixa eu encontrar aqui. Matheus Lippmann, ele diz que as crianças, elas terão, com a filosofia, elas irão adquirir a prática em discutir os conceitos que para eles são importantes. Prazeres intrínsecos e se tornarem educados e abastece a sociedade com futuros cidadãos que nem discutem o que lhe interessa e que nem interessa pelo que discutem. Assim diz Matheus Lippmann, 2001, na página 31 do seu livro de Filosofia para a Educação Infantil. Que lindo, viu? Então, o autor Matheus Lippmann, ele quer dizer o quê? O que ele quer dizer com isso? Que elas precisam ter, as crianças, elas precisam ter critérios, precisam ter criticidade, precisam ter reflexão, precisam ter argumentação. Isso que o autor está querendo dizer com isso que eu acabei de ler, certo? E para chegar a estas supostas, essas supostas apropriadas, do contrário, elas irão ter um pensamento muito pobre, se elas não tiverem isso. Se elas não tiverem critérios, se elas não tiverem criticidade, se elas não tiverem uma reflexão e se elas não tiverem argumentação, elas serão pobres de pensamento, certo? E assim, ele continua a dizer que a filosofia para as crianças, ela trará uma educação voltada para a convivência democrática. Para uma convivência democrática, vai criar atitudes sociais, vai criar respeito. A filosofia vai criar atitudes sociais, vai criar respeito para os seus semelhantes, para o próximo, podendo até mudar os seus conceitos. Elas podem até mudar, os conceitos e permitir que as suas ideias sejam enriquecidas com outras pessoas que estão ali, com outros pares, com outros seres que estão ali em sua volta. Elas podem receber novas ideias, novas sugestões de outras ideias e incluírem para elas, certo? Então, a filosofia vai ajudar no pensar crítico. A filosofia
no currículo, vai ajudar no pensar crítico, lá no currículo da escola, e vai envolver critérios racionais, onde eles poderão, né, através disso, eles podem determinar os pensamentos, né, como crítica. Então, Lippmann, ele diz assim, o pensar crítico, eu vou procurar aqui, peraí, ele diz assim, Lippmann, ele tá aqui, achei. Ele diz assim, olha, Lippmann, Matheus Lippmann, ele diz o seguinte: então a filosofia trará o pensar crítico, que envolve critérios racionais, onde, através desses critérios racionais, que irá desenvolver o pensamento como crítico. Assim diz Matheus Lippmann, certo? Lá no seu livro sobre educação com as crianças. E a filosofia para as crianças, ela simplesmente é ensinar. Nós diremos o professor, né, ou o educador, não vai ensinar as coisas atualizadas, questões atualizadas, certo? Como a violência, como discriminação, como ética e como valores, certo? Isso é ensinar filosofia para as crianças, certo? Assim, nós estaremos educando para um exercício consciente de cidadania. Nós estaremos, né, educando na infância, preparando na infância a mente infantil está muito aberta para a aprendizagem, para colher aquilo tudo que está ali em seu redor. Ela colhe tudo, ela aprende tudo. Ela está aberta para isso, para a filosofia. Então, aí nós estaremos transformando e emancipando as crianças como indivíduos, certo? Porque a mente delas está aberta, está ali fluindo. Então nós vamos prepará-la, nós estaremos educando, nós estaremos transformando aquela mente para a cidadania, para serem cidadãos críticos e emancipados e indivíduos, crianças e indivíduos, certo?
investir na criança com o intermédio da filosofia, né? É com as suas histórias diárias, com as suas vidas, né? Fazendo as crianças irem aos outros, fazendo as crianças irem aos reinos, fazendo as crianças se apropriarem, elas irão se apropriarem daqueles amigos, certo? Então, fazendo as crianças a viverem no mundo e desenvolverem os seus hábitos, os seus bons hábitos. Então, a filosofia, isso é investir na filosofia com a criança. Então, Lippmann diz, é você fazer a criança sonhar com aquele livro de história. É fazer aquela criança sonhar com aquele livro de história, com aquela história que você estava contando para ela. É fazer elas, aqueles amigos que estão ali naquela história, serem amigos delas. É fazerem elas entrarem naqueles reinos. Isso é filosofar com as crianças, certo? Então, é muito interessante o estudo de filosofia com as crianças, do 1º ao 6º ano, ou na própria educação infantil, certo? Porque nós estaremos investindo na criança, certo? É um investimento que nós estaremos fazendo na mente da criança, para ela futuramente estar incluída dentro da sociedade e saber escolher o caminho certo para elas, certo? Então, isso que eu queria trazer hoje para vocês, sobre a filosofia na educação infantil e a filosofia para as crianças, do 1º ao 6º ano de escolaridade, certo? Então, muito obrigada, espero que tenha ajudado e vamos trabalhar filosofia na educação infantil, né? Nas nossas atividades interdisciplinares, né? Colocar um pouquinho de filosofia, um pouquinho para a criança pensar, para elas serem críticas, certo? Então, muito obrigada aos meus professores, à família, obrigada à minha diretora, professora Edmeia, obrigada a todos, certo? Muito obrigada, que Deus abençoe e em breve nós estaremos juntos. Um beijo para vocês e tchau, tchau. Vamos filosofar com as nossas crianças, tá bom? Tchau! Até breve com um novo assunto.